Olá, uma boa noite a todos. Sejamos todos nós muito bem-vindos a mais um trabalho da Associação Espírita Caridade na noite de hoje. Sempre agradecendo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais pela oportunidade a qual nós estamos recebendo de poder estar realizando este trabalho. Sempre é muito importante nós relembrarmos aos nossos queridos amigos que estão nos assistindo que esse trabalho está se realizando pelo Facebook, via live da Associação Espírita Caridade, e nós também podemos estar acessando o canal Amigos da Caridade lá no YouTube. Se nós quisermos assistir esse trabalho, assistir entre outros trabalhos que os nossos irmãos realizam, podemos ir na plataforma do YouTube, no canal Amigos da Caridade e assistir, e também podemos estar acessando o Facebook da Associação Espírita Caridade, que também tem um trabalho que fica exposto no Facebook da Associação Espírita Caridade, assim como também fica exposto lá na plataforma do YouTube. Posto isso, nós vamos dar a continuidade no nosso trabalho na noite de hoje. Nós estamos lá no módulo 6, hoje nós vamos falar sobre o roteiro 5, módulo 6 que traz o temor da morte. E hoje nós vamos falar de uma temática que ela é bastante nevrálgica e também bastante dolorosa. E vai nos fazer refletir se nós tivemos algum pensamento referente a essa temática, nós temos que repensar. Hoje nós vamos falar sobre o suicídio. Se nós pensamos em cometer este ato, nós temos que refletir, pois hoje nós vamos ver as consequências de um suicida. Então, na noite de hoje, vamos falar um pouco mais sobre o suicídio e a visão da doutrina espírita referente a esta temática. Suicídio. Na pergunta 944 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para os espíritos o seguinte: temos o direito de dispor da nossa vida? Os espíritos respondem: não. Só a Deus assiste esse direito. Livro dos Espíritos, pergunta 944, codificador Allan Kardec, traz para nós uma pergunta muito interessante que nós temos o direito de dispor da nossa vida. É uma pergunta que, com certeza, aqueles que pensam em cometer o suicídio, aqueles que convivem com pessoas que já tentaram cometer o suicídio, essa pergunta é uma pergunta de grande importância. Nós temos o direito de tirar a nossa vida? É claro que não. Isso cabe a Deus. Se é o nosso momento ou se não é o nosso momento, nós não temos obrigação de tirar a nossa vida. Mas o porquê? Agora nós vamos saber o porquê de não tirarmos a nossa vida se nós estamos passando por tantas situações. Por que eu não posso tirar a minha vida? Acabar com esse sofrimento de vez. Suicídio é ato de suprema rebeldia à vontade de Deus. Quem nos traz isso é Emmanuel. Então, o suicídio ele é um ato supremo de rebeldia. E por vezes, quando nós vamos nos aprofundar e analisar alguns casos sobre suicídio, tem tudo a ver com a questão da rebeldia. Coisas que nós não conseguimos resolver, nós acabamos ficando bravos, chateados, situações que vão ocorrendo. E muitas pessoas, e nós sabemos porque nós já passamos por situações assim, eu digo pela minha pessoa, o Dione, e com certeza alguns dos irmãos que estão nos assistindo já passaram por essa situação. Não digo a questão de, eu já pensei em cometer o suicídio, Dione. Outros irmãos podem ter passado pelaquela situação. Olha, Dione, na minha família teve um caso assim. Entre outros casos, mas quando nós começamos a nos aprofundar em determinada situação, e aqui nós estamos trazendo o caso do suicídio, o que a pessoa fala geralmente? Não é contigo isso, porque tu não está passando a mesma dor que eu. Às vezes a pessoa que está ali e nem está pensando em cometer suicídio, está passando por uma situação muito complicada, muito mais complicada com aquele irmão que está tentando cometer o ato do suicídio. E aí existem muitas situações, muitos casos, que se nós formos ficar dando exemplo, nós vamos passar horas e horas e dias aqui falando, e não é este o objetivo. Mas o suicídio é um ato da suprema rebeldia, a qual todos nós temos. Quem nos traz isso, como bem falamos, é o Emmanuel. Tipos de suicídio. Tem o suicídio direto e o suicídio indireto. Vamos ver o que o suicídio direto traz para nós. No suicídio direto, a intenção é premeditado. Então, no suicídio direto, a intenção é premeditado. Como premeditado? Bom, tal horário eu vou cometer meu suicídio. Vou me atirar na frente de um carro,
vou me atirar na frente de um trem, do ônibus, mas tal horário eu vou fazer isso aqui. É premeditado. Já está tudo programado. E o suicídio indireto, como é que seria? Não há intenção. É provocado por abusos e temperanças mentais e físicas. São os abusos que nós vamos cometendo durante a nossa vida. Como os abusos durante a nossa vida? O acesso à bebida, o acesso ao cigarro, a todos os tipos de drogas que já foi falado aqui em determinada exposição com os nossos irmãos. As drogas a qual por vezes acabamos utilizando, o vício que nós temos. Se nós temos uma programação, né, de desencarnarmos lá com 70 anos, se nós temos algum vício, nós não vamos conseguir desencarnar com 70 anos. Vamos desencarnar com 50, 55, 60 e nós não conseguimos aí continuar com o nosso trabalho, e o nosso trabalho foi interrompido aqui nesta encarnação. Por quê? Porque nós cometemos o suicídio indireto pelos nossos vícios e pelos nossos abusos. Qual é o mais culpável? Será que tem um que é mais culpável, o direto ou o indireto? Pois então, o direto ou o indireto? A culpa é proporcional à intenção e à consciência da prática do mal. Isso quem nos traz é Allan Kardec lá na parte 4, capítulo 1 do Livro dos Espíritos. Então, a culpa é proporcional à intenção e à consequência da prática do mal. Então, se nós estamos com aquela intenção de praticarmos o mal, é um suicídio indireto. Agora, se nós estamos com aquela intenção de nós cometermos o suicídio, aí fica algo que parece que por vezes, mas é desproporcional. Eu quero cometer, mas aí tem essa questão do indireto, quer dizer que então se eu ficar ingerindo bastante coisa, é um suicídio também? Sim, é um suicídio, como bem falamos, é um suicídio indireto. E muitas pessoas ainda acabam questionando sobre a questão do suicídio. Por quê? Como assim acabam questionando sobre a questão do suicídio? Muitas pessoas, eu já ouvi muitas pessoas falando que o suicídio, a depressão, são coisas modernas. São coisas que, isso é modernidade, essa questão de depressão, essa questão do suicídio é tudo coisa moderna. Não, são coisas que já existiam há muito tempo. Há muito tempo. Só o que acontece? Como a nossa tecnologia avançou muito, e hoje os nossos jovens, praticamente 70%, 80% dos jovens estão com seu smartphone, estão no seu computador, estão no seu notebook, no seu tablet, assistindo diversas plataformas. E nós vamos trazer aqui a plataforma do YouTube, onde temos ali diversos canais, onde nesses canais existem humoristas, existem desenhos, existem filmes, existem um monte de coisas ali, onde por vezes os nossos filhos vão assistir e vão assistindo, e aquele filme ou aquela série a qual o nosso filho está assistindo acaba entrando na mente. E o filho, nós estamos trazendo o exemplo do filho, né? Como bem falamos dos jovens, essa tecnologia, mas por vezes pode ser nós mesmos. Pode estar ocorrendo com nós. Nós acabamos adentrando aquela série, aquele filme, aquela novela, que nós achamos que nós estamos vivendo a mesma coisa. E nós queremos que seja a mesma coisa que a novela, ou a mesma coisa que o filme, onde por vezes nós acabamos caindo no estado depressivo, porque aquilo que eu gostaria que acontecesse, que no filme não está acontecendo. E aí entra a questão da rebeldia, como nós havíamos falado antes nos slides anteriores. Então, adentramos com o estado depressivo, e aí a depressão vai nos levando àquela questão da loucura, e da loucura nós já partimos para o suicídio. E aí chega o ponto nevrálgico, que é a questão do suicídio. Por que um ponto nevrálgico? Por que a questão do suicídio tem tanta ênfase nisso? Porque muitas pessoas questionam sobre esta questão do suicídio. Porque pessoas que cometem o suicídio, elas estão tão bem durante o dia, tudo tranquilo, e na noite a pessoa acabou cometendo suicídio, mas é uma pessoa tranquila. São os problemas a qual nós vamos angariando para nós mesmos, nós vamos criando essa rebeldia, mas em nenhum momento nós pedimos ajuda. E em nenhum momento nós pedimos o auxílio para o nosso amigo, para o nosso familiar, porque eu não vou pedir ajuda para meu pai vai me xingar. Eu não vou pedir ajuda para minha esposa, para o meu companheiro, não vai me ajudar, não vai compreender. E nós vamos guardando tudo isso para nós. Chega um determinado momento
que nós estamos ali com a cabeça quase explodindo. E aí nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, vou cometer o suicídio. Muitos dizem que é um ato covarde, vai se matar ao invés de dar continuidade na vida. Cada um tem uma situação, cada um pensa de uma maneira. Mas também nós temos que saber que neste momento, se nós estamos passando por alguma situação e nós estamos observando alguém que esteja passando por essa situação do estado depressivo e que a partir desse momento o estado depressivo pode acarretar meio que uma loucura e dessa loucura partir para o suicídio, nós temos que prestar atenção na nossa família, com aqueles que nos rodeiam. Porque por vezes nós temos isso no nosso meio familiar e nós não estamos sabendo lidar com essa situação. Vamos ouvir. O mais importante em tudo isso é nós ouvirmos o nosso próximo. Porque por vezes nós criticamos. É muito simples e muito fácil nós criticarmos. É bem que eu te falei, tinha que trabalhar mesmo. Mas em nenhum momento nós ouvimos, somente ouvir e consolar aquele irmão. Nós acabamos, por vezes, também não ajudando. Mas isso também parte daquele que está passando por esse momento, fazer uma avaliação, se autoajudar e sim, pedir o socorro, pedir a ajuda para o seu próximo, aquele que está ao seu redor, ou ir até uma casa espírita, pedir um esclarecimento, pedir um consolo. O importante é que esse irmão peça uma ajuda, um auxílio. Hora do desencarne. Com exceção do suicídio, todas as desencarnações são determinadas. Poucos cumprem o tempo concedido. Isso está lá no livro O Consolador de Emmanuel. Olha que interessante, nós havíamos falado nos slides anteriores também sobre o tempo. Poucos cumprem o tempo concedido. Então, como bem falamos, o Johnny, vamos trazer o exemplo do Johnny. O Johnny é para viver nesse plano material até os seus 70 anos. Estou sendo bem corajoso em falar o tempo que eu vou ficar encarnado. Mas é um exemplo. Então o Johnny vai permanecer neste plano material até os seus 70 anos. Essa é a programação que o Johnny tem. Mas lá pelas tantas, o Johnny começa a ter os seus vícios. Uma droga ali, uma droga aqui, uma bebida ali, um cigarrinho aqui. E isso, automaticamente, o corpo físico do Johnny ele vai ficando mais fraco. O Johnny não consegue cumprir a sua faixa etária de chegar até os seus 70 anos. Acaba desencarnando lá com seus 55, 60 anos. Faltou mais 10, olha só. Por 10 o Johnny não conseguiu. O Johnny acaba desencarnando. Temos uma programação. Pois nessa programação nós estamos ali resgatando algo que nós não conseguimos e no momento final, quando nós íamos resgatar de vez, para nós conseguirmos unir as mãos, o Johnny resolve desencarnar pelo descuido e acabou cometendo o seu suicídio indireto. Então, meus amados irmãos, na hora do desencarne, como bem traz aqui o slide para nós, com exceção do suicídio, todas as desencarnações são determinadas. Todas têm uma determinação. Agora, poucos cumprem esse tempo que é concedido para nós. Então, vamos nos cuidar, vamos nos vigiar, para que, se nós não temos esse pensamento de cometer o suicídio, nós também possamos não cometer o suicídio indireto, que nós possamos nos cuidar. Causas do suicídio. A falta de fé. É uma das questões. É a responsável pela quase toda a totalidade dos suicídios. A falta de fé, então, como bem traz o slide aqui no livro O Consolador de Emmanuel, a falta de fé é a responsável pela quase totalidade dos suicídios. Não estamos praticando a fé. Mas eu tenho fé, Johnny, eu acredito. Tá, mas em que momento nós estamos praticando a nossa fé? Nós falarmos que temos fé é simples. Eu também tenho fé, eu confio. Mas em que momento nós estamos praticando, nós estamos nos aprofundando, nós estamos nos entregando? Momento de refletirmos, é que nós falamos lá no início, nós refletirmos no trabalho, pensarmos no trabalho. Pois é, eu falo que eu tenho fé, mas eu não estou praticando. Eu falo que eu tenho uma conexão com Deus, mas eu não tenho essa conexão, porque eu vivo brigando, eu vivo discutindo, estou sempre brabo. Então, é o momento de nós refletirmos. Maiores incitantes do suicídio: incredulidade e materialismo. Por vezes nós somos
incruéis com algumas situações. E também temos esse apego ao materialismo, e aqui nós sempre falamos da questão material. O plano a qual nós vivemos, meus amados irmãos, é o plano ainda de expiações e provas. Nós somos simples ignorantes, a maldade ainda predomina muito forte neste plano, e nós somos ainda muito materialistas. Não adianta nós chegarmos na casa espírita ou estarmos assistindo e falarmos: ah, mas eu não sou tudo isso aí que o Johnny está falando na exposição dele, eu não sou tão materialista assim. Nós vamos estar sendo hipócritas se nós falarmos, porque todos nós somos falhos, todos nós temos apego à matéria. Basta nós olharmos a nossa casa. Ah, Johnny, mas a minha casa é simples, minha casa é tranquila. Aí quando chegamos na casa do nosso amigo, televisão de plasma, na garagem, o carro do ano, tudo nos trinques, que nem dizem. Mas aí tem aquele que sempre questiona: mas Johnny, a pessoa que está ali, né, é caprichosa, né? Não tem problema, nós não estamos criticando a pessoa caprichosa, mas nós temos que parar para analisar o que nós temos quando nós falamos na questão do material. Nós somos materialistas. Se nós não fôssemos tão materialistas, vamos voltar lá com o nosso mano Chico Xavier. Como o nosso mano Chico Xavier desencarnou e aonde ele morava. Uma casa bem simples, o quartinho dele simples. Claro que o Chico Xavier veio e trouxe muitos ensinamentos para nós, deixou diversas obras para todos nós. E é um exemplo assim que nós temos que seguir pela sua simplicidade, pela sua humanidade, pela sua humildade, amor para com o próximo. E por vezes nós queremos nos comparar com o Chico, com o nosso mano Divaldo. Não podemos nos comparar, nós temos que seguir a nossa trilha. Todo dia nós realizando o nosso trabalho com muito amor, muita fé, muito carinho, mas nós temos que ter um segmento, nós temos que seguir, nós temos que fazer por nós. Porque para nós é muito fácil nós elogiarmos o nosso mano Divaldo, nós elogiarmos o nosso mano Chico, entre outros expositores e trabalhadores. Sim, realizaram um trabalho maravilhoso. E eu? O que eu estou contribuindo para mim e para aqueles que convivem comigo? Ah, eu assisto a palestra, eu acho a palestra dele maravilhosa, do Divaldo, eu acho as palestras do Haroldo Dutra lindas e maravilhosas, mas o que nós estamos contribuindo com tudo isso? Eu estou aprendendo, Johnny, que bom. É muito gratificante quando nós estamos assistindo a exposição e estamos aprendendo. Mas agora, quando nós estamos assistindo, o que o Haroldo falou lá na palestra dele, eu vou aplicar lá na minha esposa. Ah, o que o Divaldo falou na exposição dele, eu vou aplicar para meus filhos. Mas nesse tom assim de deboche, não, nós temos que aplicar para nós mesmos, para que depois nós possamos aplicar para o nosso próximo. Então, a questão do materialismo, todos nós somos materialistas. Claro, como sempre falamos, alguns num grau maior, outros num grau menor. Não estamos criticando ninguém, pois nós também somos materialistas. E muito materialistas ainda. Estamos, como bem falamos, buscando a nossa reforma íntima, a nossa reforma interior, desapegando aqui, desapegando ali, tentando se desapegar de outra coisa aqui. É difícil? É, mas não é impossível. Passo a passo nós vamos aprendendo a lidar com a questão do materialismo. Ainda sobre essa questão, sobre o suicídio, as causas do suicídio, muitos de nós ainda temos dúvida sobre a vida espiritual. Será que existe essa vida espiritual? Será que existe esse tal plano espiritual? Será que existe essa vida após a morte? Nós temos essa dúvida. E aquele que pensa em cometer o ato de suicídio, se é uma pessoa que entende, vai pensar: não, mas existe um plano espiritual, existe uma vida espiritual. E eu já li em livros, ou já ouvi as pessoas falarem que se eu cometer o suicídio, eu vou acabar me complicando, eu vou ter graves consequências. Mas no momento a qual nós estamos passando por vezes, nós não damos a devida importância neste momento sobre essa questão do suicídio. Nós queremos cometer o ato, pois nós estamos naquele momento para baixo, desanimados e até mesmo totalmente desinteressado com a vida que nós estamos levando. Ocasionam covardia moral diante das decepções e sofrimentos. A causa de todos os males que assolam o mundo atual está na ausência de uma visão mais espiritualizada da nossa existência. Quem nos traz isso é a Joana de Ângeles, mentora espiritual do Divaldo Pereira Franco, nosso grande Divaldo, que
deixa para nós muitas obras e também faz um trabalho maravilhoso, sempre exercendo a caridade para com o próximo. Então, a Joana de Ângeles, benfeitora do Divaldo Franco, deixa essa visão para nós, e essa visão ela é bem interessante porque a Joana fala sobre a questão de visão mais espiritualizada na nossa existência. Nós temos que ter uma visão mais espiritualizada. E quando falamos em espiritualizada, não é questão de, vou lá na casa espírita, vou frequentar. Não. Falamos da casa espírita, falamos da igreja católica, falamos da igreja evangélica, falamos de qualquer religião a qual nós possamos nos espiritualizar. Me lembro que alguns anos atrás, um doutor foi entrevistado, estava falando sobre determinada doença, e esse doutor chegou e falou o seguinte para a repórter: o que falta ainda para a nossa humanidade é se espiritualizarem. Falta se espiritualizarem ainda, pois o médico está ali para auxiliar na medicina, mas também falta um pouco de fé, falta um pouco de acreditar, falta mais um pouco de nós nos espiritualizarmos. E é isso que falta para todos nós ainda, nos espiritualizarmos. Com toda a situação que está ocorrendo nesse momento, por vezes nós queremos o quê? Que a medicina ajude, que a ciência ajude. Sim, a medicina está ali ajudando, a ciência também está trabalhando. E a nossa fé? E a questão espiritual? Mas só isso aí não ajuda, Júnior. Ajuda. Quando bem irradiado o nosso bom pensamento e a nossa oração, nós somos ajudados sim. E nós vamos estar ajudando o nosso próximo sim. Falta o que nós já havíamos falado anteriormente, a fé. Nós praticarmos a fé. A partir do momento que nós praticarmos a fé, as coisas começam a andar e a funcionar. Por vezes nós ficamos meio assim. Como assim? Situação que está acontecendo nesse momento. Alguém que está doente, alguém que está muito mal. E naquele determinado momento nós estamos vendo que aquele familiar, aquele ente querido está passando por aquela situação de estar doente, de estar muito mal. O que nós vamos fazer? Meu Deus, Pai, Mestre amigo Jesus, o Senhor possa me dar força e coragem, que esses bons pensamentos possam ser irradiados para esse irmão que precisa de tanto auxílio, que o Senhor possa dar força e coragem. Nós vamos fazer a nossa prece. E no outro dia, o nosso irmão está super bem. Aí nós criamos aquela dúvida, será que foi o médico quando deu o remédio para ele ou foi a minha prece? Aí nós ficamos num balanço que nós não sabemos quem está ajudando. Os dois lados se ajudam, tanto a medicina como a espiritualidade, mas nós precisamos acreditar na medicina e também acreditar na espiritualidade, que sim, ela faz o seu trabalho. Alerta! Somos chamados para valorizar a vida, a compreender o sofrimento como processo educativo e reeducativo da nossa personalidade. A Terra e o Semeador, o Consolador de Emmanuel. Então, o alerta para todos nós. Somos chamados para valorizar a vida. Nós temos que valorizar muito mais a nossa vida com aqueles que nos rodeiam. A compreender o sofrimento como processo educativo e pré-educativo na nossa personalidade. Então, nós temos que aprender que o sofrimento a qual nós estamos passando é para o nosso aprendizado. Ninguém sofre à toa, ninguém sofre porque Deus é injusto comigo, não. Se nós estamos passando por essa dor nesse momento, é porque nós temos que aprender com essa dor. O que está me ensinando? Que eu tenho que valorizar mais a minha vida, que eu tenho que valorizar mais aqueles que estão ao meu redor, que eu tenho que dar mais uma atenção para essas pessoas que me rodeiam. É um alerta para todos nós. Então, ninguém sofre à toa, sofre por acaso. Estou sofrendo porque eu fui incrédulo no passado. Não dei a devida atenção e agora estou sofrendo. Consequências do suicídio. Desapontamento. A vida não se extingue com a morte. Ainda no livro A Terra e o Semeador, o Consolador de Emmanuel. Isso tudo é extraído destes livros a qual nós estamos falando. Outras consequências. Localização em regiões de sofrimento. Isso tudo depois do desencarne. Em muitos, repercussão dos efeitos da decomposição. Imaginamos nós. Das consequências do suicídio, como traz o slide aqui para nós.
Podemos nos localizar em regiões de sofrimento. Imagina, nós cometemos suicídio achando que vamos nos livrar, eu acabei com o sofrimento. Vai ser pior, porque nós vamos nos encontrar em regiões onde existe sofrimento também. Às vezes, se está ruim, pode ficar pior. Então, vamos para o lugar onde vai ter sofrimento. Em muitos, a repercussão dos efeitos da decomposição. Por vezes, nós vamos ficar onde a decomposição do corpo, como foi o desencarne, nós vamos nos encontrar no mesmo ambiente que aqueles que cometeram o suicídio vão estar ali. E vai ser muito mais sofrimento para nós do que como se nós tivéssemos encarnado. Ainda sobre outras consequências. Todos, expiação da falta cometida. Lesões no perispírito. Vão ter lesões no perispírito. Tormentos, recordações, pesadelos, acusações, visões. A maioria, apesar de haver feito coisa inútil, seriam as consequências do suicídio. Algumas das consequências do suicídio. Então, tormentos, recordações, pesadelos, acusações, visões, é o que vai ter quando nós desencarnarmos. Imaginamos nós passar aquele tormento e não vai sair da cabeça, vai ficar ali atormentando. Recordações, pesadelos, vai ser algo bem complicado se nós pensarmos em cometer o suicídio. As futuras reencarnações, pois nós cometemos o suicídio, tranquilo. Se eu já tenho aquele pensamento assim, ó, exemplo, chegamos na casa espírita e lá na casa espírita está falando sobre o suicídio. E falaram que se cometer o suicídio eu vou ter graves consequências se eu cometer este suicídio. Cometi o suicídio. Ok, tudo certo. Livrei a minha dor. Não, vou ter as graves consequências do suicídio. Com certeza, eu tendo esse pensamento de cometer o suicídio, eu penso o seguinte, se eu cometer o suicídio eu vou reencarnar. Então eu vou cometer o suicídio e a minha reencarnação vem mais rápido. Se é assim que eles falam na doutrina espírita, só que quando nós falamos isso, nós não temos conhecimento nenhum, por vezes, da doutrina espírita. Nós não estudamos, nós não nos aprofundamos e acabamos nos complicando e acabamos cometendo suicídio. E aí agora nós vamos ver as futuras reencarnações. O que pode ocorrer com as futuras reencarnações deste irmão que cometeu suicídio? O corpo espiritual plasmará no novo corpo físico as lições neles contidas, gerando mutilação, surdez, cegueira, câncer, mudez, loucura e etc. Olha as consequências. Será que agora nós estamos conseguindo ver a gravidade do suicídio? Porque não é somente o se enforcar ou tirar a vida na frente de um carro, de um ônibus, de um trem. Não. O corpo físico vai morrer, mas e o espírito? E como vai vir esse perispírito? Quando reencarnar, e aí acontece casos, nós podemos ter na nossa família ou no meio dos nossos amigos, mutilação, aquele que vem sem um braço, sem uma perna, aquele que vem surdo, aquele que vem cego, nasce cego, aquele que adquire um câncer ou que já nasce com câncer, o mudo, a loucura. Então, quer dizer, esses que, se eu tenho no meu meio familiar, Johnny, que tem esse problema, foi que cometeram suicídio no passado? Certamente que sim. Se vem, se teve essa situação no passado de cometer o suicídio e vem nesta encarnação com essas questões a qual nós estamos trazendo, mutilação, surdez, cegueira, câncer, nudez, loucura, com certeza no passado cometeu suicídio. E essa encarnação vai ser assim. É a prova a qual o irmão tem que passar. Quis tirar a sua vida? Tranquilo, podemos dizer assim, mas terá graves consequências na sua futura reencarnação. Suicídio. Desastrada fuga. O auto-aniquilamento situa-se como uma porta falsa, em que o indivíduo, julgando libertar-se de seus males, precipita-se em situação muito pior. Isso quem nos traz é o Richard Simonetti, no livro Quem Tem Medo da Morte. Richard Simonetti, que deixou diversas obras também, e traz para nós aí no seu livro Quem Tem Medo da Morte, essa fala para nós aí do suicídio, né? Que ela é desastrada fuga, se nós formos querer cometer o suicídio, uma desastrada fuga,
que tem o auto-aniquilamento, situa-se como uma porta falsa. É uma porta falsa, nós vamos achar que é uma porta, mas é uma porta totalmente falsa para o ato do suicídio, e que o indivíduo, julgando libertar-se de seus males, precipita-se em situação muito pior. Nós achamos que vamos nos livrar dessa situação e nós vamos complicar a nossa situação e multiplicar as consequências para a nossa próxima existência. Eutanásia. Prática pela qual se procura abreviar, sem dor ou sofrimento, a vida de um doente reconhecidamente incurável. Isso aí nós podemos encontrar lá no dicionário. E se nós formos estudar e nos aprofundar, existem países que a eutanásia é liberada. Ela é totalmente liberada, essa questão da eutanásia, de poder tirar a vida do nosso ente querido, daquele que está passando naquele momento de dificuldade, né? Vamos aliviar a dor do fulano, pode tocar a eutanásia. Vamos abreviar a vida do fulano, toca a eutanásia. Então, alguns países é liberada essa questão da eutanásia. Alerta. Eliminar o sofrimento com a morte é desconhecer que a alma sobrevive ao corpo e que a dor é o crisol. Nelson Hungria, jurista brasileiro, nos traz essa fala, a qual nós estamos trazendo aqui no nosso slide. Então, o alerta: eliminar o sofrimento com a morte é desconhecer que a alma sobrevive ao corpo. Então, nós que estudamos sabemos que quando se comete suicídio, por vezes tu comete suicídio e tu fica dentro de casa ainda vagando. E o pior de tudo é tu ficar dentro de casa e ver as situações e que ele vai incomodando, aonde nós vamos lá para o plano aonde se encontra somente o Vale dos Suicidas, e ali nós vamos acabar entrando em desespero, porque quando encarnado nós poderíamos fazer algo, agora quando desencarnado nós não temos o que fazer, vamos ficar presos ali naquele vale e com um bom tempo de sofrimento. Ainda sobre alerta, em que essa alma se purifica e se redime para as claridades eternas. Isso é o jurista brasileiro, né, o Nelson, que ele dá continuidade ao que nós havíamos falado, nós aqui só cortamos entre aspas, né, para podermos falar. Então ele fala sobre essa questão de sobrevive ao corpo e que a dor é o crisol, em que essa alma se purifica e se redime para as claridades eternas. Ele dá continuidade e finaliza assim, mas dando esse alerta para todos nós. Eutanásia, visão espírita. Nós falamos sobre a eutanásia antes aqui no nosso slide, e com certeza muitas pessoas podem perguntar, ele falou sobre a eutanásia, o que é a eutanásia? A visão espírita, o que a visão espírita fala sobre essa questão da eutanásia? Então nós vamos falar agora sobre a visão espírita, sobre a eutanásia. Compete somente a Deus promover o nosso retorno à espiritualidade. Ninguém pode afirmar com segurança que o paciente está irremediavelmente condenado. Ainda, a eutanásia interrompe as provas necessárias ao espírito. Isso quem traz para nós no livro Pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva, e Quem Tem Medo da Morte, também do Richard Simonetti, agora nós já vimos falar. Então são trechos, como bem falamos, que são tirados e colocados nos slides para a realização desse trabalho. Ainda na visão espírita, quem a deseja demonstra a falta de submissão a Deus. Ainda lá no livro Pensamentos de Emmanuel, Martins Peralva, e Quem Tem Medo da Morte, de Richard Simonetti. Então a visão espírita, referente à eutanásia, quem deseja demonstra a falta de submissão a Deus. Então, não cabe a nós tirar a vida de ninguém. Não cabe a nós tirar a vida de ninguém. Mas, Johnny, o fulano está lá no hospital, mas não tem o que fazer. Mas cabe a Deus fazer esse desligamento, não a nós. E existem casos também onde pessoas pedem para desligar o aparelho, desligo para que a dor e o sofrimento daquele que está ali vai amenizar. Por vezes não, por vezes pode prejudicar, porque não está sendo feito o desligamento ainda do plano material para o plano espiritual. Falta pouco e nós vamos lá e acabamos interrompendo esse desligamento que seria feito pelo plano espiritual. Nós não deixamos o plano espiritual desconectar. Nós, seres humanos, que não, desliga o aparelho, vai amenizar a dor. Não.
por vezes, esse amenizador, ele fica dentro do nosso lar e não sabe o que está acontecendo. E por maioria das vezes nós acabamos sendo culpados nessa situação. Então quer dizer que tem que deixar até os aparelhos e parar com tudo? Como bem falamos, não cabe a nós, seres humanos falhos, ainda fazermos isso. Cabe sim a Deus. Mas isso aqui não é para nós discutirmos, isso é a visão da doutrina espírita, como bem falamos, e a visão da doutrina espírita é como bem fala aqui para nós no slide. Quem a deseja demonstra a falta de submissão a Deus. Ou seja, acabamos não acreditando que Deus existe, pois se está ali, Deus sabe muito bem o que vai fazer. Posto isso, nós vamos finalizar o nosso trabalho com uma reflexão. A reflexão nos traz o seguinte: quando impulsionados a desertar das experiências que Deus nos destinou na vida terrestre, devemos recorrer à oração, ao trabalho, aos métodos de autodefesa em auxílio de nossa fortaleza, de modo a fugirmos de semelhante poço de angústia. Quem nos traz isso é Emmanuel, e que fique de grande reflexão para todos nós, meus amados irmãos, desse trabalho, que nós possamos aqui na reflexão, falou sobre oração, que nós possamos orar, que nós possamos irradiar bons pensamentos a esses irmãos que estão pensando ou querem cometer esse ato de suicídio, ou se nós mesmos já passou pela cabeça, ou se passa pela cabeça essa questão de cometer o ato de suicídio, que nós possamos termos um pensamento diferente, nós possamos refletir, nós possamos orar e possamos sim pedir ajuda a Deus, aos amigos espirituais, para que possam nos auxiliar, nos direcionar para um caminho e que nós possamos continuarmos seguindo os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus, que Deus sabe o que faz por nós. Sendo assim, o nosso muito obrigado a todos os nossos queridos amigos que nos assistiram e que possamos todos nós continuarmos na paz do Cristo. Uma boa noite a todos, uma boa semana. Que assim seja.